Paz do Senhor para todos os irmãos. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Irmãos, hoje estamos fazendo mais um vídeo aqui no nosso canal Papo Gospel. Não esqueça de dar seu like. Vai curtindo e vai compartilhando, tá certo? Irmãos, antes de começarmos o vídeo, eu vou apresentar meus livros. Esse livro foi um dos livros que eu escrevi, Jesus, o homem que abalou a estrutura da humanidade. Esse livro foi escrito por mim, pela minha esposa. O meu mais recente trabalho, Liderança em Foco, certo? Todo organizado com ISBN, livraria, tudo certinho, tá certo? Irmãos, hoje no vídeo, vamos discorrer um pouquinho a respeito da Bíblia Sagrada, tá certo? A respeito da Palavra de Deus, ok? E vamos trazer um assunto um pouco polêmico, tá certo? Para alguns irmãos, algumas irmãs, para a igreja, né? É um assunto que muitas vezes é pouco abordado ou pouco alcançado dentro das igrejas por conta da sua complexidade e por conta da sua polemização, tá certo? Então, eu não posso deixar, de falar sobre todos os assuntos que possam vir a, vamos dizer assim, a edificar a minha e a tua vida, tá certo? Então eu peço aos irmãos que todas as vezes que acompanharem nossos vídeos aqui no canal Papo Gospel, fique com a Bíblia em mãos, tá certo? Para acompanhar os textos que vamos trazer aqui no canal, ok? Então, irmãos, acompanhem, verifiquem sua Bíblia para ver se o que eu estou falando aqui condiz com o que está escrito na Bíblia. E eu queria, hoje abordar um tema interessante que fica aqui em Gênesis 3,16, certo? Acho que algumas pessoas já conhecem bastante esse versículo. Fica aqui em Gênesis 3,16 e diz o seguinte: E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz a filhos, e a teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Veja só, o último trechinho. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Irmãos, aqui em Gênesis 3,16 não é um pensamento machista como muitos podem imaginar, tá certo? Inclusive, há um tempo atrás, algumas pessoas tentaram me refutar por conta de eu trazer à tona esse versículo, de Gênesis 3,16. Começaram a trazer argumentos e retóricas, mas eu bato na tecla. Então, temos que fazer o seguinte: temos que apagar um pedaço da Bíblia e deixar o outro, de acordo com o que nos convém, tá certo? Eu não concordo, tá certo? Se a Bíblia diz, então temos que trazer ipsis liter para nossas vidas, ok? Trazer ipsis liter para nosso contexto do dia a dia, para a nossa vivência do dia a dia. Então, irmãos, o que está acontecendo hoje? Infelizmente, movimentos sociais, ditos de liberdade, vem se levantando, tá certo? Como um movimento feminista que se levanta para querer afrontar as coisas de Deus, querer colocar a mulher acima do homem, querer colocar aquela retórica da luta de classes, muito malfadada do Karl Marx, tá certo? No qual existe o conflito, segundo as feministas, existe um conflito entre o homem e a mulher. Irmãos, entenda, cada um tem sua peculiaridade. O homem tem a sua peculiaridade, assim como a mulher tem sua peculiaridade. Mas a Bíblia fala o seguinte: os dois viviam em harmonia. Porém, após experimentarem da árvore proibida, Deus decretou ali em Gênesis que o homem dominará sobre sua mulher, certo? E o seu desejo será
para o teu marido e ele te dominará. Entendeu? Isso aí, irmãos, é o castigo dado por Deus, né? Por conta de todo o pecado cometido naquele momento no Éden, certo? Então você não pode reclamar comigo, você tem que reclamar com o Papai do céu e com Jeová, entendeu? Se ele decretou dessa forma, temos que seguir a luz da palavra, seguir o que o Senhor nos fala. Mas o que nós vemos hoje, conflitos internos dentro dos lares, dentro dos casamentos, né? Essa luta de classes está sendo trazida para dentro da família por conta desses movimentos sociais, como o feminismo e diversos outros movimentos sociais que vêm para tentar denegrir a palavra do Senhor, tá certo? Tentar refutar a palavra do Senhor. Eu, como sou um assíduo pesquisador, eu queria indicar um livro para vocês, irmãos. Agora veja só, esse livro que eu vou indicar é para você que tem a mente aberta para aprender, né, sobre o meio que nós vivemos, para que possamos refutar doutrinas heréticas, para que possamos refutar tudo aquilo que se levanta como a palavra de Deus. Assim como há milênios atrás, os pais da igreja, quando após a morte de Cristo, ali aqueles séculos vindouros, né, muitos homens se levantaram para defender a palavra do Senhor contra heresias, contra coisas que não edificavam a palavra de Deus. Então eu vou indicar para vocês, ó, A Família e o Comunismo, Alexandra Kollontai, certo? Alexandra Kollontai. Irmãos, é o seguinte, eu usei alguns textos desse livro no meu novo livro, tá certo? Essa é em primeira mão, viu? Aqui no Papo Gospel. Alguns trechos foram utilizados porque essa mulher, Alexandra Kollontai, ela era uma feminista, né? Ela ali participou da Revolução Bolchevique em 1917. Ela trabalhou ao lado do Lenin, também trabalhou ao lado do Stalin, tá certo? E ela defendia que deveria haver uma nova configuração de família. Segundo as palavras da Alexandra Kollontai, a mulher, né, e o marido deveriam viver um novo tipo de casamento, um novo tipo de matrimônio. Que matrimônio seria esse? Esse novo tipo de matrimônio seria pautado nos pensamentos de esquerda, nos pensamentos comunistas que existiam na época, certo? Todo esse novo modelo de casamento, de matrimônio, seria pautado, né? Seria pautado com foco no comunismo. O comunismo ia ditar as regras do novo modelo de família, no novo modelo de matrimônio, ok? Então, essa mulher, Alexandra Kollontai, eu achei bastante interessante para a pesquisa, né? Entender o pensamento dela, porque você vê que essa mulher ali, né, por volta de 1917 até 1952, ela trabalhou extensamente dentro do movimento comunista, tentando criar, né, ideologias para refutar tudo aquilo que Deus construiu e constituiu. E eu vou trazer para vocês os capítulos do livro para você ter entendimento como são heréticos. Vamos lá. Tem um prefácio, o comunismo e a família. A mulher já não depende do homem, da família gentílica aos nossos dias. O capitalismo destruiu a velha vida familiar. 30 milhões de mulheres suportam a dupla jornada. Os trabalhadores aprendem a viver sem vida familiar. O trabalho caseiro não é mais uma necessidade. O trabalho industrial da mulher no lar. A mulher casada e a fábrica. Os afazeres individuais estão fadados a desaparecer. A aurora do trabalho caseiro coletivo.
a criação dos filhos no sistema capitalista, tá certo? Os filhos e o Estado comunista, a sobrevivência da mãe fica assegurada, o matrimônio deixará de ser uma cadeia. Olha aí, ó. Veja o que essa mulher fala a respeito do matrimônio. O matrimônio deixará de ser uma cadeia. A família, como união de afetos e camaradagem, a prostituição não mais existirá, a igualdade social do homem e da mulher. Pronto. Isso aqui são os capítulos do livro, certo? Essa mulher, ela ataca profundamente a família, né? A família foi e foi constituída por Deus. Deus constituiu a família, tá certo? O seio familiar foi constituído por Deus. Deus coloca aqui no seu versículo como castigo para a mulher, o homem como cabeça do lar, tá certo? Infelizmente, né, essa doutrina está chegando em nosso meio cristão e está modificando o pensamento de certas irmãs, certos irmãos, tá certo? Assim como a mulher deve respeito a seu marido, seu marido também deve respeito à sua esposa, né? E também o marido não pode ser violento com sua esposa e deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, né? Amar a sua esposa como ama a si mesmo, tá certo? Tudo isso também foi obrigação deixada por Cristo para o marido, certo? Então, quando ali em Gênesis 3,16, a palavra de Deus fala que o seu marido a dominará, é porque foi o castigo imposto e porque Deus já sabia que viriam ideologias heréticas no futuro que iam querer destruir toda a questão criada por Deus, que é a família, certo? Então Deus, já se precavendo, ele colocou o homem como cabeça. Mas infelizmente o que nós vemos hoje em dia, né, são essas doutrinas feministas que estão modificando a cabeça principalmente das jovens, quando as jovens entram nas universidades e começam a ser bombardeadas por todas aquelas heresias que são propagadas nas universidades, e muitas vezes as jovens, elas entram também com tanto as homens como as mulheres, tá certo? Entram nas universidades e não tem uma base cristã sólida para refutar toda aquela propaganda satânica que temos nas universidades, para destruir a família, que não existe um modelo de família, que família é qualquer tipo de família, né? Até um casamento entre um cachorro e uma cadela é uma família. Segundo, né? Essas pessoas de esquerda e esses comunistas, tá certo? Não, a família é o casamento entre o homem e a mulher, casamento sólido, amparado sobre, né, o altar do Senhor, certo? Um casamento né, uma confissão de um homem e uma mulher a respeito do seu amor, a respeito da sua cumplicidade, tanto tanto para Deus como para a sociedade, tá certo? O casamento é essa confissão, né? É uma confissão civil e uma confissão espiritual. Então, o homem e a mulher têm que andar em harmonia, não em conflito, tá certo? E o sistema feminista, né? A ideologia feminista, ela busca colocar em conflito o homem e a mulher, ok? Aí eu trago aqui a baila aqui desse vídeo, Gênesis 3,16, certo? Para você que não gostou, reclame com Jeová, porque a gente não deve bater no portador, certo? Vá falar com o papai, que papai vai lhe explicar direitinho como é que deve proceder. Então, por isso que eu retorno aqui, a esposa deve respeitar seu marido, o marido deve respeitar a sua esposa e os dois têm que viver em harmonia, certo? A esposa deve obedecer seu marido
e o seu marido deve ouvir a sua esposa. Simples assim, dessa forma você consegue respeitar esse versículo do Senhor. Gênesis 3:16, certo? E aí eu mando uma pessoa que sempre é muito consciente, uma pessoa que sempre fala a respeito vamos dizer assim, das configurações familiares, é o meu sogro, né? É o grande Mário, tá certo? Ele fala muito a respeito dessa questão da configuração familiar, né? Onde o homem deve se colocar, onde a mulher deve se colocar, tá certo? E Gênesis 3:16 ele vem falar a respeito disso, ok? Então vamos acabar com essa questão do desrespeito tanto do homem como da mulher e vamos nos respeitar para vivermos uma vida harmoniosa, uma vida na qual Deus se agrada, tá certo? Quando vive em harmonia, ok? Quando se vive em harmonia né, algo que agrada a Deus e Deus fica feliz e tudo aquilo que Deus fica feliz é abençoado, certo, irmãos? Irmãos, muito obrigado pela a sua atenção. Novamente apresento os livros. Olhe, esses 2 livros, são 3 livros que eu apresentei aqui. 2 foram escritos por mim, né? Jesus, o homem que abalou a história da humanidade. Esse foi um livro escrito, veja só, o que é harmonia. Esse livro, tá aqui o nome, não sei se dá para enxergar. Aqui embaixo, Gilcimar de Assis Silva e Liliane de Sales Menezes Feliciano. Esse livro foi escrito por mim, pela minha esposa. Aqui novamente, ó. Gilcimar de Assis Silva e Liliane de Sales Menezes Feliciano. Foi escrito por mim e minha esposa também, certo? São 2 livros que nós escrevemos, eu e a minha esposa. E esse livro é o de Alexandra Kollontai, A Família e o Comunismo, no qual eu falei aqui, né? Exaustivamente. Falei aqui esses livros. Então veja, nós temos que andar em harmonia, certo? Não em desafeto, não em briga. Então, preste atenção, leiam Gênesis 3:16, reflitam, tá certo? E podem trazer seus comentários aqui no nosso canal, tá certo? Eu agradeço a atenção de vocês e um forte abraço para todos.